Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal GEO. Eu sou Marcos Barros. O Brasil é uma república federativa, formada por 27 entes federados, que aqui nós chamamos de Estado, que tem na sua estrutura máxima o governo federal, que fica sediado na capital do país, no coração do nosso território, em Brasília. As repúblicas são formas de governo estruturadas em cima de três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Hoje, vamos falar um pouquinho do legislativo. O nosso legislativo, o legislativo brasileiro, reinicia essa semana os seus trabalhos e com uma perspectiva nova, porque novos legisladores eleitos na última eleição, cerca de 40%, estão assumindo suas cadeiras, seja no Senado, seja na Câmara Federal dos Deputados. Bom, por que a minha preocupação em fazer esse comentário sobre o início dos trabalhos dos legislativos? Ora, os legisladores, nossos deputados, nossos senadores, ou até mesmo os deputados estaduais e os vereadores das câmaras municipais, são ditos representantes do povo. Então, imagina-se que lá eles estejam para representar o povo brasileiro. Na pior das hipóteses, os seus eleitores que lhe elegeram. Tudo bem. Se isso acontece, é uma outra questão que precisamos fazer uma reflexão e uma análise mais profunda. Mas, levando em consideração que nós temos 81 senadores e 513 deputados, nós temos um número de representantes muito grande. O que nos chama a atenção não é esse número de deputados e senadores, mas é o papel que eles exercem socialmente, é a imagem dessas pessoas perante a própria população. Nos últimos anos, a gente vem vendo uma verdadeira avacalhação da figura do legislador brasileiro. Olha só, nas redes sociais, que hoje é o grande boom, da informação no mundo inteiro, correm os mais variados memes associados aos representantes do povo. Os eleitos agora e alguns que permaneceram em seus cargos, que foram reeleitos, ou senadores que permanecem porque têm mandatos de 8 anos. Então a gente tem visto coisas escabrosas nas redes sociais, próprias de um verdadeiro circo ao teatro mambembe. Não é cômico, é trágico mesmo, ou tragicômico, porque às vezes dá vontade de rir, mas quando certo deveria chorar. Aqueles indivíduos que pressupõem defender os interesses e a soberania do nosso povo e nosso país são alvos de chacotas, são alvos de todo tipo de palhaçadas. Mas por que isso acontece? Bom, é óbvio que não é de graça. Isso está atrelado ao comportamento dos mesmos, às ideias dos mesmos, às ações dos mesmos. Isso reflete exatamente como eles aparecem para a população. Se o comportamento fosse diferente, se as ações, se as atitudes, se os pensamentos, claro que a visão da sociedade em relação a eles também seriam outros. Só para citar alguns casos aqui de memes, como fica chamadas comicidades das redes sociais, vamos ver lá. Temos deputados chamados de Dudu Bananinha, Flávio Rachadinha, Miliciano Louco, Paulistana Pistoleira. E isso vai também para o Senado. Isso entre muitos outros. Eu citei aqui alguns. E aí a gente encontra no Senado juiz ladrão, senadora pé de goiaba. Sinceramente,
É incompreensível. É essa a visão que a sociedade tem dos seus legisladores? Ou se ela está bem deturpada, ou deturpada está os que possuem os mandatos públicos eletivos dados pelo povo para que os represente. Porque a gente tem no legislativo todo tipo de bancada. Bancada da bala, bancada ruralista, bancada da mineração, bancada das milícias, bancada do Deus sabe mais o quê. Bancada até da religião. Alguém ouviu falar em bancada do povo? Não. Eu falei um monte de bancadas. Do povo, até agora, eu também não consegui ouvir falar. O pressuposto é que todas as bancadas, que deveria ser uma só, todo o legislativo deveria ser a bancada do povo. Porque disse que o Congresso é a casa do povo. Não o povo que entrou lá no dia 8 de janeiro para quebrar e destruir. Mas o povo brasileiro que carece que esses legisladores exerçam dignamente, respeitosamente, inteligentemente, moralmente seus mandatos em benefício do nosso país, em benefício da nossa nação. E muitas vezes não é isso que acontece. Chupetinha de Minas Gerais. Sinceramente, vamos fazer aqui uma reflexão. São formas de se tratar deputados, senadores? Não são. Mas isso não está, como eu disse antes, aí de graça. É porque isso reflete o bem ou mau comportamento que eles apresentam na sua vida pública. Então, precisamos rever essas questões. Não podemos ter um legislativo mais para circo, mais para teatro mambembe, do que para uma casa séria de debate dos grandes interesses do país. Do que ter uma casa voltada para os interesses do nosso povo. Porque aos legisladores cabe fazer as leis que vão reger a nossa sociedade, reger os relacionamentos entre os indivíduos, os cidadãos do nosso país. E isso precisa ser muito bem estudado, ser muito bem fundamentado. Não podemos continuar nessa égide louca de se produzir cada vez mais palhaços. Apenas muitas vezes porque o indivíduo desinformado, o cidadão, mesmo de bem, mesmo muitas vezes bem intencionado, mas mal orientado, mal informado daquilo que ele tem de maior bem, que é o voto, ele chega na urna e defeca o que quer. Desculpe as expressões, mas a verdade é esse. Quando se coloca votos nessas personagens estranhas, dignas, né, de verdadeiros circos de horrores, teatros macabros. Precisamos rever isso. Precisamos acordar nossa população. Precisamos de um legislativo sério, altruísta, competente, não envolvido em falcatruas, em corrupções, em disse-me-disses. Essa semana está estourando uma nova situação envolvendo mais uma vez senadores da República, ex-deputados, deputados que estão aí com seus mandatos em pleno exercício. Mais outra, né, história comediana, infelizmente trágica, ou tragicômica, porque, como eu disse antes, às vezes dá vontade de rir, mas o certo seria chorar, não é? Precisamos rever as nossas posições, as nossas ações, porque não cabe mais tanta pobreza dentro de um Congresso que deveria ter tanta riqueza e inteligência. Falaremos mais desse assunto em nossos próximos vídeos. Estou deixando aqui a minha crítica, a minha opinião sobre aquilo que nós e todos vocês, vocês, todos nós sabemos. Há bons elementos dentro do Congresso, há excelentes deputados e senadores, há grandes homens que se formaram no Brasil diante de suas virtudes e seus comportamentos éticos e morais.
mas precisamos separar o joio do trigo, porque há muita comida estragada também nesse meio. Falaremos, como eu disse, mais vezes sobre esse assunto. Estaremos vigilantes e sempre estaremos aqui cobrando, fazendo nossas críticas e dando nossa contribuição. Pessoal, mais uma vez eu volto a pedir a vocês, participem do nosso canal. Deem seu like se gostaram dos nossos vídeos. Assistam os nossos vídeos passados. Assistam os próximos vídeos que nós iremos postar. Inscrevam-se no nosso canal, que é muito importante sua inscrição. Ativem aquele sininho que fica ali ao lado da inscrição, para que você possa receber as notificações. Nós queremos construir um canal grande, participativo, que sirva como um meio de informação para toda a nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima.